Vamos lá. Quem trouxe Bíblia, gente? Trazer a Bíblia é importante, hein, para o culto. Isso é uma pergunta de pregadores dos anos 90, eu acho. Né? Pregadores do ano 2000, da década de 2000. Abre sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. Livro que muita gente tem medo. No capítulo de número 3, versículo 14. Você que está nos assistindo em casa, grande abraço. E você que vem pela primeira vez no Resgate, a gente estudou as 6 cartas do Apocalipse, né? As cartas de Jesus. E essa é a 7ª carta. Estamos encerrando aqui com a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E aí, presta bem atenção que essa carta é um encerramento daquilo que Jesus tem a dizer às 7 igrejas da Ásia, essa é a última igreja da Ásia. E aí estamos encerrando essa série. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico e adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Senhor, a gente se ajoelha de coração diante do Senhor, se ajoelha espiritualmente diante do Senhor e te pede revelação, entendimento, iluminação da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender o que o Senhor tem para falar ao nosso coração e a viver. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro e traga vida àquilo que está morto. E traga fervor àquilo que está frio, aquilo que está morno, aquilo que está quase, aquela chama que está quase para se apagar. Tem misericórdia de nós. O Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Carta duríssima, irmãos. A mais severa carta de Jesus. A igreja de Laodiceia. Essa cidade de Laodiceia é uma cidade bem diferente das outras que a gente estudou. Ela tem algumas características que são únicas. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essas características. Basicamente ela tem 4 características que são bem próprias de Laodiceia. Bem, Laodiceia, ela era uma cidade riquíssima. Tipo assim, cidade de dono de banco. Não eram os caras que é pouco rico, não. Os caras que é riquíssimo. Cidade milionária. Isso já é algo que destaca Laodiceia de outras cidades. Tinha cidades prósperas, por exemplo, como a cidade de Éfeso. Era uma cidade próspera. Mas Laodiceia era uma cidade podre de rica. E isso realmente faz ela ser bem diferente das outras.
E para essa cidade podre de rica, Jesus diz que ela é espiritualmente miserável e pobre. Que contraste pesado, né? Para uma cidade podre de rica, Jesus diz, olha, espiritualmente falando, vocês são miseráveis e pobres. Não quer dizer que todo rico é pobre espiritualmente. Enfim, isso é uma longa discussão, mas não quer dizer que todo rico não tem a aprovação do Senhor. Mas essa cidade, especificamente, essa igreja de Laodiceia, ela tinha essa questão. Uma cidade riquíssima, mas a igreja dela, a espiritualidade dela estava horrível. Segunda característica de Laodiceia. Laodiceia era um centro de fabricação de roupas. O que destacava a Laodiceia era que ela tinha um tecido especial de lã negra. Então esse tecido de lã negra fazia toda a diferença na moda da época. Então assim, era um negócio que trazia bastante riqueza para a cidade de Laodiceia, a sua indústria de tecidos. E aí você pensa outra característica pesada da carta, que Jesus diz para essa igreja, para a igreja que está situada numa cidade onde tem um polo têxtil, né? Um polo de fabricação de roupas, e que essa cidade ela está nua, que essa igreja está nua. Que a nudez vergonhosa do pecado de Laodiceia estava diante do Senhor. Então, outro contraste aí forte. Terceira coisa. Obrigado, mano. Pode ficar com uma, não vou tomar duas não. Viu? Fica com uma aí. Valeu. Deus é bom. Terceira coisa. Laodiceia também era um centro médico muito importante. E esse centro médico de Laodiceia, ela tinha duas especialidades. Primeira especialidade. A cidade fabricava uma pomada para os ouvidos. Então, quem estava com problema de surdez, esse negócio todo, ia procurar remédio em Laodiceia. Então, eles tinham a especialidade de pó frígido, uma coisa, nome mais ou menos assim, pó frígido, alguma coisa desse tipo. Que aí passava essa pomada nos ouvidos e era o tratamento top da época, era essa pomada de Laodiceia. Para essa cidade, para essa igreja, onde se tratava os ouvidos das pessoas do mundo inteiro, Jesus diz que está à porta da igreja e que se alguém ouvir ele chamando, ele batendo, se alguém ouvir a voz dele, ali ele vai entrar. Então, para uma igreja que tratava os ouvidos do mundo inteiro, para uma cidade que tinha um tratamento para os ouvidos do mundo inteiro, Jesus diz, olha, vocês estão com dificuldade de ouvir a minha palavra e o que eu tenho para dizer. Outra característica do centro médico de Laodiceia era que eles tinham um colírio também muito conhecido e que era top no tratamento da questão oftalmológica. E aí outra coisa que pesa sobre essa cidade, outra acusação que pesa sobre essa cidade é a acusação de ser cega. Jesus diz no verso de número 17, Jesus diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vocês são cegos. Vocês são cegos espiritualmente. Vocês não têm discernimento. Vocês não enxergam um palmo na frente dos seus olhos. Vocês não têm visão da espiritualidade, do que Jesus está fazendo. Vocês só conseguem ver o mundo material. O mundo da riqueza, da avareza e dos bens que você tem. Vocês não enxergam além disso. Vocês são cegos. Palavra de Jesus duríssima. Por fim, Laodiceia, ela era conhecida também pelas suas águas mornas. Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Na cidade de Hierápolis, as águas eram quentes,
E aí descia por um arqueduto para Laodiceia e chegava morna. Descia mais um pouco a Colossos, chegava gelada. A água quente de Hierápolis era muito útil pela questão terapêutica. As águas geladas de Colossos era muito útil na questão terapêutica, eram agradáveis. Se chegar a tomar água gelada, maravilhoso. Mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Já experimentou tomar água morna? Pegar a água, colocar no micro-ondas lá, acho que 15 segundinhos. Experimenta lá. Horrível. E aí Jesus chama a atenção dessa igreja e diz assim, olha, vocês são mornos, como essa água aí de vocês. E eu estou quase vomitando vocês. Porque quando você bebe uma água morna, a reação que dá é de você, eu querer enguiar. Né? A gente usa esse termo aqui, enguiar. Colocar para fora. Jesus está pegando aqui a geografia da cidade e está fazendo seus devidos contrastes e as suas devidas, vou usar esse termo, acusações contra essa cidade. E aí a gente já entende um pouquinho mais sobre Laodiceia. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas o texto começa falando para quem essa carta é escrita, no verso 14. Escreve ao anjo da igreja de Laodiceia. Passamos 7 encontros falando que o anjo da igreja não é o anjo espírito, mas é o anjo carne. Anjo quer dizer mensageiro, então ao anjo da igreja escreve, está querendo dizer ao pastor da igreja. Aquela pessoa que é responsável por levar a mensagem de Deus à igreja. O apóstolo João foi convidado a escrever as palavras do próprio Jesus. João foi só aquele que transcreveu, que escreveu a mensagem que não era dele. E foi isso que João fez. Então aqui a gente já começa a ver a quem a carta é endereçada. E aí após isso vem a apresentação do autor da carta. E aí a apresentação do autor sempre diz algo relacionado à igreja. Ao que a igreja mais precisava compreender e entender. E aí, como Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia? Jesus diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aparentemente a gente vai ver 3 apresentações, né? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Mas na verdade só são 2. Amém e testemunha fiel e verdadeira quer dizer a mesma coisa. A palavra amém do hebraico, ela quer dizer também veracidade. Então, esse texto foi escrito em grego, mas aí a gente entende, né, com as raízes hebraicas que tem a fé cristã, que esse termo, assim diz o amém, está querendo dizer o seguinte: assim diz aquele que é verdadeiro. E confirma dizendo a testemunha fiel e verdadeira. Jesus se apresenta a uma igreja, e presta bem atenção nisso. Esse é o maior problema dessa igreja. Se não o maior, um dos maiores. Jesus se apresenta a uma igreja que tem um pensamento falso, equivocado, errado sobre ela mesma, como sendo aquele que é verdadeiro, como sendo aquele que não se engana, como sendo aquele que é digno de confiança. Olha, o que vocês pensam sobre vocês mesmos está errado. Vocês estão se auto-enganando. Mas eu sou aquele que é verdadeiro. Eu sou aquele que é fidedigno. Eu sou aquele que diz a verdade. E aí, é assim que Jesus está se apresentando à igreja. As duras palavras de Jesus nessa carta, Jesus está dizendo: olha, tudo que eu estou dizendo aqui, apesar de ser muito duro, é digno de confiança. E põe o coração nisso. Segunda coisa, o princípio da criação de Deus. Jesus está dizendo: olha, gente, eu sou aquele que é verdadeiro e sou aquele
que sou o princípio da criação de Deus. Quando a gente vai entender esse termo, princípio da criação, ou soberano da criação, como dizem outras traduções, ou origem da criação, Jesus está dizendo o seguinte: olha, por meio de mim, tudo se fez. Eu sou aquele que do nada fiz tudo. E aí me remete, por exemplo, ao texto de Hebreus, que diz que pela fé, o Deus invisível fez tudo que se vê. E o que é que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Porque é uma igreja rica, que confiava no dinheiro, que confiava nas suas posses e habilidades, que confiava tão somente naquilo que os seus olhos podiam ver. Uma igreja materialista, que acreditava só naquilo que era palpável. Jesus diz: olha, tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que vocês têm, tudo isso que vocês tocam, só existe porque eu sou o soberano da criação. Eu sou aquele que fez todas as coisas. Eu sou aquele que por meio dele, para ele são todas as coisas. É que diz lá em Colossenses. Porque para ele e por ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, Jesus está se apresentando dessa forma. Já dizendo à igreja: olha, apesar do conceito falso de vocês sobre vocês mesmos, o meu conceito é verdadeiro e o que eu falo é verdadeiro. Apesar do seu materialismo, e que bronca é nos nossos dias o materialismo, né, gente? O consumismo. A gente nem precisa ser rico para ser consumista, para ser materialista. Apesar do materialismo de vocês, tudo que vocês querem, tudo que vocês têm, tudo que vocês acreditam, materialmente falando, só existe porque fui eu que fiz. Eu sou a origem de tudo isso. Não do materialismo, mas a origem de todas as coisas físicas e espirituais. Assim Jesus se apresenta. A apresentação de Jesus é tudo que a igreja precisa. A igreja precisa conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus, você precisa conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, os seus problemas serão resolvidos. Como assim os seus problemas serão resolvidos? Então, se eu sou feio, eu vou ficar bonito? Não. Mas os seus problemas do seu interior, da sua alma. Porque a apresentação dele, o conhecimento dele, faz a gente entender quem ele é, quem nós somos, para que e por que estamos aqui e para onde vamos. Seguindo, meus irmãos, do verso 15 ao verso 17, entra aí no nosso terceiro bloco. Nós já passamos por 2 blocos. Primeiro, todos os 2 no versículo 14. Primeiro, a quem a carta estava sendo endereçada. Segundo, a apresentação do autor da carta. E aí estamos entrando no nosso terceiro bloco, que é do versículo 15 ao versículo 17. Esse bloco, essa pequena porção, ela tem por título: o perigo da falta de fervor e do auto-engano. É disso que essa porçãozinha pequena, mas preciosa das Escrituras está falando. O perigo da falta de fervor e do auto-engano. E aí vamos falar de algo que é muito pouco falado. Falta de fervor, mornidão. Como isso, né, não é falado nos nossos dias? Como para a gente isso não é nada demais? Às vezes, para a gente só é pecado questões de imoralidade sexual, questões de dinheiro, de roubo, moralidade sexual é pecado, realmente. Eu asseguro isso, está na Bíblia.
Questões de roubo, de corrupção é pecado? É pecado. Mas o cristianismo, irmãos, ele não é uma série de regras. Isso aqui a gente cumpre. Isso aqui a gente não cumpre. Então, se você cumprir essas regras aqui, você é cristão. Se você não cumprir essas regras aqui, o cristianismo não é isso. O cristianismo é um relacionamento vivo com o Deus vivo, com Jesus ressurreto, com o Deus eterno. É a vida pelo Espírito, guiada pelo próprio Espírito de Deus, que emana dentro de nós. Cristianismo não é uma série de regras. Cristianismo, acima de tudo, é um relacionamento. E aí, gente, Jesus, ele está dizendo, olha, essa igreja tem um problema. E o problema, dá uma olhada aí, verso 15. Conheça as suas obras, eu sei quem são vocês. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Como é isso, gente? A gente precisa entender isso melhor. Frio, a gente pode pensar assim, um cara incrédulo, uma pessoa incrédula. Uma pessoa com um padrão de vida totalmente longe de Deus. Um irreligioso. Alguém que não quer saber de Deus, que professa abertamente, não, eu não quero. E a pessoa quente seria alguém fervoroso no coração. Aquela pessoa piedosa. Você conhece alguém piedoso? Alguém que você olha e diz assim, poxa, eu conheço vários cristãos, mas aquela pessoa ali, ela é especial. Ela teme a Deus, ela ama a Jesus. Rapaz, se eu sentar perto dela, ela vai falar de Jesus o dia todinho para mim. Sabe, não tem essa pessoa assim? Rapaz, todo mundo abusa ela não fica chateada com ninguém. Quando ela arenga, ela pede perdão, mesmo estando certa. Que pessoa é essa? Pronto. Seria quente. Isso, alguém fervoroso no seu coração com o Senhor. Mas aí diz assim, ó, melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria que você fosse um incrédulo. Jesus está dizendo para a igreja. Gente, conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse ou incrédulo, ou um cara fervoroso. Teria mais esperança para você do que você estar em cima do muro. Nossa, isso é pesado, hein, gente? Isso não é palavra de homens. Melhor seria que você fosse incrédulo. E isso, gente, tem algumas referências que a gente pensa nisso. Por exemplo, a gente vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, os publicanos e as prostitutas e os ladrões entrando no reino dos céus, se aproximando de Jesus, se relacionando com Jesus, mais do que os religiosos de sua época. Se tinha mais esperança para aquele que era incrédulo, do que para aquele que estava cauterizado pelo pecado, se achando religioso. Do que aquele lobo que estava num vestido de ovelha. Teria mais esperança para alguém que diz, não, gente, eu sou lobo mesmo, e se der mole, já era, eu sou lobo. Tem mais esperança para esse. Passa o 16, por favor, Helenzinha. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Antes da gente pegar esse termo, vomitá-lo da minha boca, vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão da mornidão. Vamos trazer um significado mais próximo. Vamos trazer um significado mais palpável. O que é ser morno? Bem, Dilcinho já falou aqui no louvor, está em cima do muro. Realmente é isso aí. Mas tem mais coisas que a gente pode pensar. A Bíblia ela traz para a gente 3 temperaturas do coração humano.
Vou falar 3 textos aqui, Ellenzinha, se tu puder me ajudar. Lucas 24, 32. Texto que até a gente já falou aqui no ano passado. Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos expunha no caminho? Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Isso aqui é um encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos têm um encontro com Jesus e com a palavra dele. E quando Jesus se ausenta, um diz para o outro: enquanto a gente ouvia a palavra, o coração da gente ardia, fervia. Nossa, eu quero ser fervoroso, sim. Ser fervoroso, gente, não é ser pentecostal não, hein? Não estou trazendo nenhum estigma, nem negativo, nem positivo. Mas porque às vezes a gente pensa que fervoroso é aquele perfil, estereótipo do pentecostal. Você pode ser um batista fervoroso, sim. Um presbiteriano, um fervoroso, sim. Quem é da arca, Bruno? É o quê? Um arqueiro, não, né? Mas você pode ser alguém fervoroso, com o coração ardendo pelas Escrituras, pela palavra, por amor a Jesus. E talvez a dica boa é ouvir a palavra. Segundo texto, dá uma olhada aí no livro de Mateus, capítulo 24, verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Gente, quente ou frio? Quem dera essa igreja de Laodiceia fosse quente ou frio. Quem dera você que está me ouvindo, tomara que você seja quente ou frio. Porque ser morno é uma condição terrível. Mas ainda há uma esperança. Seguindo ainda mais esse conceito sobre mornidão, né, o terceiro aspecto do coração, temperatura do coração, é a mornidão, como a gente já viu no texto. Algumas características, algumas definições do fervor. Isso aí definição até de dicionário, né? Não são todas, mas algumas definições de fervor, até segundo o dicionário mesmo. Não tem todas, tem só algumas que são relacionadas ao texto. Fervor, o que é fervor? O que denota intensidade de sentimento, emoção. Interessante isso, viu, gente? Muitas vezes a gente só quer ser a galera da razão, não, porque aqui... E aí termina racionalizando a fé, que é para ser racionalizada sim. Nosso Deus é um Deus inteligente, que fez tudo, em plena ordem, em tamanha inteligência insondável. Mas não é só razão. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas definições de fervor: intensidade, sentimento, emoção, dedicação, zelo. Você tem zelo por alguma coisa? Você tem zelo por algo? Você tem zelo por alguém? Seu relacionamento com Jesus é algo que você precisa ser zeloso. É algo que você precisa ter zelo. Posso confessar um negócio aqui? Confessar um negócio, você pode pensar que é a maior bobeira do mundo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Eu não me sinto à vontade, gente, de acordar, falando eu, Fábio, enfim, grande pecador que sou. Eu não me sinto à vontade de acordar, pegar o celular, ver a mensagem do WhatsApp, responder ou falar com alguém pelo WhatsApp, né? Pessoalmente é outra coisa, do que falar primeiro com Jesus, com meu Salvador. Qual é, Fábio? Isso é fanatismo. Eu sou fanático. Porque Ele morreu na cruz por mim. Porque Ele deu a vida por mim. Porque Ele é dono do ar que eu respiro.
E eu só acordei porque Ele me deu aquela chance. Ele é digno do meu primeiro e último sopro de vida. Bem, às vezes você já acorda com a mulher chamando você para a hora do trabalho, né? Enfim, tem dias, né, gente? Mas seja zeloso com Jesus. Às vezes é um detalhe, gente. Às vezes, e deve ser assim, são vários detalhes. Porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma religião. Ele não é um conjunto de regras e normas. Ele é o meu Criador, o seu Salvador. Zelo, empenho. Olha só, gente, que característica sobre fervor. Empenho. Você se empenha para fazer a vontade de Deus? Ou você faz quando dá? Ou você faz se a agenda couber? Ou você faz se não tiver algo melhor para fazer? Empenho, velho. Disposição, afinco, que denota atividade, diligência. A turma lá de Laodiceia era apáticos, crentes apáticos. A galera lá era domingueira, só ia para a igreja domingo. A igreja, a religião, o relacionamento que eles tinham com Jesus não afetava a vida diária deles. É aquela coisa, você é que time? Ah, eu sou Santa Cruz, eu sou Sport. Tá bom. O que é que isso muda no seu dia? Nada. Muda só domingo, que eu boto o vermelho e preto, ou tricolor, ou branco e vermelho. Gente, não é assim. O cristianismo altera o DNA da gente. Muda a nossa natureza. Pelo menos é para mudar. Se você é um cristão de verdade, você já não é a velha criatura. Você é uma nova criatura. Se você é um cristão de verdade, tudo se fez novo. O que era perda, o que era lucro, hoje é perda na sua vida. O que era prioridade, hoje não vale nada. Inclusive, tem um texto que eu penso que é incrível sobre isso, que é a parábola do... a parábola do... eu anotei aqui. Anotei, mas eu perdi. Pega o doido. Depois eu acho, viu, gente? Achei. Bota aí, Mateus 13, 45. Que é a parábola do caçador de pérolas, daquela pessoa que procurava pérolas preciosas. Mateus 13, 45. Olha o que é que diz. O reino dos céus é uma comparação. Também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Beleza. O reino dos céus é como alguém que procura pérolas. E aí encontrou a pérola mais valiosa da vida dele, que é o reino de Deus, que é o relacionamento com Jesus. Algo que dá sentido não só para essa vida, mas para a eternidade. E qual é o preço dessa pérola? É tudo. Como é que eu adquiro essa pérola? Deixando tudo que eu tenho. Porque Ele deu tudo que Ele tinha na cruz. Ele se deu por inteiro. Gente, Jesus não aceita uma entrega parcial. Não tem como você ser meio de Jesus. Não tem como você ser meio cristão. Eu sou evangélico parcialmente. Os irmãos de Laodiceia eram pessoas completamente imergidas na cultura deles. A igreja tinha cara da cidade. Eles eram moldáveis a tudo que todo mundo praticava. A diferença era que domingo eles iam para a igreja. Cristianismo precisa mexer com tudo que a gente é. Com nossas prioridades.
com nossos valores, com a nossa forma de olhar, de se relacionar. Se você viver algo diferente disso, e você se diz cristão, você é membro da Igreja Batista de Laodiceia. O Batista é por minha conta. Mas, gente, é sério isso. Falta de fervor. E lembra que eu falei sobre emoção? O problema, gente, é quando a gente vive a nossa fé simplesmente no âmbito do emocionalismo. Só por emoção, é um problema. Mas também é um problema quando a gente vive a fé racionalizando tudo. Como é que a gente tem que viver a fé? De forma intensa, integral, total. Dá uma olhada aí. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Todo coração, toda a alma, todo entendimento. Tudo. Mexe com tudo. E não é uma série de regras. É um relacionamento de amor que envolve tudo. Gente, esse é o Evangelho. É isso que Deus quer da gente. Fervor. Nem quente, nem morno, nem frio. Quente, fervoroso. Coração ardendo de amor por aquele que tanto nos amou. É isso. Se você amar o Senhor, se amar o Senhor for o maior desejo do seu coração, acabou-se, gente. Você vai fazer toda a vontade de Deus. Você vai viver uma vida incrível. Agora, como é que a gente diz que ama o Senhor se a gente não gasta tempo com a palavra dEle? Como é que a gente diz que ama o Senhor se a gente não tem tempo de oração? Tempo de conversar com Deus, com Jesus. Imagina você namorando uma garota ou namorando um garoto, que você não tem tempo para conversar com ele ou com ela. Nossa, seu relacionamento é uma geladeira. Estão juntos só por estar. É morno. Deus não quer isso. Melhor, Deus não aceita isso. Isso causa no Senhor repugnância. E Ele diz: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E o que é isso, gente? É um grande... É uma grande advertência sobre uma possível rejeição final. Jesus está dizendo: olha, se você não se arrepender, se você continuar vivendo desse jeito, crente camaleão, não me tendo como a prioridade da sua vida, vai chegar um dia que eu vou vomitar você. Fala da rejeição final. E isso, gente, é uma realidade. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que no dia que ele vier, haverá surpresas, porque as pessoas se enganaram. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fui para a igreja, no teu nome eu dei o dízimo, no teu nome eu fui até batizado. E Jesus dirá: afaste-se de mim, vocês que só praticam o mal. Triste será a nossa história se ela acabasse aqui agora.
na mornidão, na falta de zelo, na falta de fervor pelo Senhor. E isso, gente, é muito sério. Mas o bom é que a história não acaba aqui. Versículo 18, Jesus dá um conselho a essa igreja. Versículo 18, aquele que tem autoridade para dar ordem, ele dá um conselho. Ele não invade a sua individualidade. Ele não adentra no seu ser com o pé na porta, feito o bope. Embora ele tenha mais poder que o bope. Ele lhe dá um conselho. E isso, gente, não tem a ver com a carência emocional de Jesus. Não pensa que é isso, não. Aconselho que você me ame, não é isso. Aconselho para que você seja salvo. Aconselho para que você desfrute a vida de verdade. Porque eu disciplino quem eu amo. E olha o conselho de Jesus. Eu te aconselho, versículo 18. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Dá uma paradinha aí. É possível comprar alguma coisa do Senhor? Temos como pagá-lo? O dinheiro de Laodiceia vale alguma coisa para Deus? Não vale, gente. Inclusive, Jesus diz que aqueles irmãos eram pobres miseráveis. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Você pensa que é rico, você não é rico. Compre de mim isso. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, a nudez do seu pecado. E compre de mim colírio para ungir os seus olhos. Você pensa que é rico, mas não é. Você tem dinheiro aí, mas não tem riqueza diante de mim. Você tem a lã negra que vocês fabricam e se vestem com ela. Mas você precisa ter roupas diante de mim, porque a nudez do seu pecado está exposta. Roupas brancas significa pureza. Você precisa, você que vende colírio para o mundo inteiro, você precisa que eu lhe dê colírio para ungir os seus olhos, para que vocês possam ver. Ver além das aparências. Ver além das coisas materiais. Jesus está fazendo uma referência clara, um texto, pelo menos na minha opinião, uma referência a esse texto, de Isaías 55, verso 1 e 2. Quando ele diz assim, aconselho que compre de mim. Olha o que esse texto de Isaías diz. Isaías 55, versículo 1. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me. Parece que ele está na porta batendo aqui, né? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Comprem de mim. É a graça, gente. Comprem vocês que não têm dinheiro. Comprem vocês que não têm nada. Comprem vocês que são pobres, cegos e nus. Inclusive, essa é a condição de todo ser humano. Todo ser humano, filho de Adão. Nascido da carne. Quem nasce da carne é carne. Todo ser humano, filho de Adão, diante de Deus, é pobre, cego e nu. Todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. A não ser que você receba Jesus. E aí você vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. E aí você vai nascer de novo, não da vontade de homens, mas você vai nascer do próprio Deus. E é isso. Jesus está dizendo, olha, vocês são pobres, mas eu sou rico. Eu sou suficiente para vocês.
Vocês estão nus. O seu pecado trouxe nudez. Vergonha, nudez aqui quer dizer vergonha. Porque no dia do Senhor, como será vergonhoso alguém que se diz cristão, que conheceu a palavra, mas que viveu longe do Senhor. Como será vergonhoso naquele dia? Vergonha eterna. O profeta Isaías fala: os justos ressuscitarão para a vida, mas os ímpios para a vergonha e desprezo eterno. Você está nu com o seu pecado. Eu tenho roupas brancas para lhe cobrir. Roupas de pureza. Você está cego. Eu tenho como abrir os seus olhos e lhe mostrar coisas que você ainda não viu. Coisas que são do mundo espiritual. Coisas que eu, Fábio, não posso. Se eu disser a você, você não acredita. Mas se o Deus que criou o céu e a terra lhe mostrar, aí você verá. Gente, isso é muito massa. Isso é totalmente experimentável. Versículo 19 e 20. É mais uma divisão, estamos caminhando para o final, que diz assim: o amor que disciplina e chama ao arrependimento. Essa igreja tem uma chance. Eu e você também tem essa chance. Na verdade, só temos essa chance. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente, zeloso, fervoroso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo Jesus está dizendo. Olha, essas palavras duras que eu estou falando, elas não são para a sua destruição. Não. É porque eu amo você. Eu quero disciplinar você. Para que você seja aprovado. Para que você não seja reprovado naquele dia, no dia do julgamento final. Para que eu não precise vomitar você. Para que eu não precise dizer a você palavras mais duras que essa. Não. Eu não quero fazer isso. Eu repreendo e disciplino você, porque eu amo você. Agora, o amor de Deus, repito isso, não entra na sua casa, no seu coração, na sua vida, metendo o pé na porta como o Bope faz. A sua escolha levará você eternamente, ou para perto de Jesus, ou para longe dele. E é disso que Jesus está falando. Esse texto me lembra o texto de Hebreus 12, 5 e 6, que diz assim: repreende e disciplina aqueles que amam. Me lembra esse texto que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele, o Senhor, dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Palavra de um Deus amoroso aos seus filhos. Filhos distantes. Filhos presentes fisicamente, mas com o coração distante. Venha, compre de mim, para que vocês vivam. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus, à porta da igreja, fora da igreja. E aí você imagina uma igreja em festa, aquele louvor, as pessoas batendo palmas, cantando, o pastor pregando, mas o Senhor da igreja, fora dela, batendo a porta. E a chance que você tem é ouvir a voz dele, abrir o seu coração e deixar ele entrar. Como é que eu abro o coração, pastor? Me arrependendo.
arrependa-se. Ser zeloso, arrependa-se. Ouça a palavra do Senhor. Arrependimento quer dizer mudança de pensamento, mudança de rota. Mude o seu caminho para o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios: há caminhos que para o homem parecem certos, mas no final são caminhos de morte. Saia desse seu caminho que parece certo aos seus olhos, como aos olhos dos laodicenses também pareciam certos. Eles se achavam pessoas boas, bons cidadãos, politicamente corretos, mas não amavam o Senhor. Trocavam o Senhor pela circunstância. A fé dele não envolvia toda a vida deles. Jesus se entregou totalmente na cruz. Ele não aceita de você menos que uma entrega total. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Eis que estou à porta e bato. E aí, gente, o convite é para estar perto. Se alguém ouvir a minha voz, o que é que vai acontecer? Entrarei, cearei com você e você comigo. A gente vai ter um momento de intimidade. É isso que estava faltando àquela igreja. E é isso que falta à nossa igreja, igreja brasileira. Intimidade com Deus. Sinto falta de ouvir gente dizer: rapaz, eu estava orando, lendo a Bíblia, e Deus me falou isso aqui, ó. Estava com Deus, e Deus me disse isso. E o meu coração está ardendo. Deus faz isso, gente. Você já viveu isso? Você ainda está vivendo isso? Se não, por que não? Essa semana um garoto, lá da escola que eu trabalho, disse assim: pastor, Deus falou comigo. Deus disse que eu sou um missionário. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia, gente. Ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas. Meu filho, Deus me chamou para ser evangelista, chamou. Você ouviu a voz de Deus? Ouvi. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer um grupo de estudo bíblico aqui na escola. Toda terça-feira tem culto na escola, sou eu que prego. E o menino ainda vai fazer estudo bíblico. Eu falei: meu filho, a escola está precisando disso. Vá-se embora. Vou com você, como é que eu ajudo você? Entrarei e cearei. Tem coisa que o Senhor vai falar para você que é para você. Só para você. Isso é bíblico, gente. Ele chamou uns para apóstolos, está lá em Efésios esse texto. Outros para pastores, outros para evangelistas. Lucas, como é que você sabe que Deus chamou você para ser pastor? Se relacionou com Deus, ouviu de Deus. Meu filho, chamei você de forma especial. Se alguém dissesse para mim: ó, Fábio, tu vai ser pastor. Eu dizer: oxe, tu é doido, meu irmão. Eu? Tá doida. Não tenho condições nenhuma. Mas se Deus não me convencesse, se não chamasse, não fizesse meu coração arder, a ponto que uma vez eu vi no seminário um professor ousado e bem-aventurado nesse sentido, dizer assim: se você não consegue ser feliz fazendo outra coisa além de ser pastor, desista daqui e vá embora. Eu fiz: poxa, que bom que eu vou ficar, porque eu não consigo ser feliz fazendo outra coisa, cara. Mas essa é a minha história. Mas Deus chamou uns para ser médico, e está lá, cuidando de gente de outro jeito, levando a palavra de outro jeito. Deus chamou uns para ser professor, Deus chamou uns para ser dona de casa. Gente, que ministério maravilhoso, dona de casa. Se eu não fosse pastor, eu era dono de casa. Sério. Você pegar, eu tenho 2 filhos, você pegar 2 crianças e formar elas para o mundo louco do jeito que está, e você dizer: meu filho, faça a diferença. Ame. A palavra de Deus diz assim: ame, faça. Gente, isso é incrível. Todo mundo vai querer ser dono de casa agora, né? Sair daqui e multiplicar. Só quem é casado, hein, gente?
Brincadeira pastoral, terrível. Mas vamos lá, gente. Se você ouvir a minha voz, se você abrir, eu vou me relacionar com você, meu filho. Agora lembra, tudo que Deus falar para você é o que está na Bíblia. Se for coisa fora da Bíblia, não é não. Deus deixou a palavra dele para nos guiar. Seguindo para o final, versículo 31. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa incrível. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci. Eu estou lendo de outra versão, deixa eu voltar para cá. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Isso é muito lindo, gente. Sabe qual a beleza disso aqui? Quem é meu na intimidade. No dia que eu vier em glória, publicamente, em que todo olho verá, em que toda língua me confessará, será meu também ali. Aquele que desfrutou da comunhão comigo, nessa ceia, só eu e ele, só eu e ela, desfrutará da comunhão comigo, quando eu vier. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e seus anjos. Aquele que se relacionar comigo, intimamente, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto. Publicamente, se sentará no trono com o Senhor. Se relacionará com Ele. Terá intimidade, como diz o meu pastor Joel, sentar no colo do Pai. Que lindo, gente. É isso que Deus quer. Por isso Jesus escreveu essa advertência. Para mim, para você. Alguém aqui tem problema de audição? Se tiver, bota um intérprete. Mas ainda assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem como ouvir, quem tem como interpretar, quem tem entendimento, ouça o que Deus está falando à sua igreja. E para a gente finalizar, a grande ideia desse texto é o seguinte: Cristo em seu amor nos disciplina e nos chama da mornidão do auto-engano ao arrependimento. Cristo em seu amor nos disciplina e nos chama da mornidão do auto-engano ao arrependimento. E qual é a resposta desejada? O que é que Deus espera com isso? Um relacionamento de amor. Um relacionamento com Ele de entrega. Que envolva tudo que você tem e é. O que é que Deus espera disso? Uma entrega total. Um fervor, um zelo. No amor com Ele. Na intimidade com Ele. Da ceia, de sentar junto, de estar pertinho dEle. Finalizando, gente, a gente viu 7 cartas aqui. E aí, panorama geral dessas 7 cartas. A gente entendeu coisas que agradam o Senhor. Como, por exemplo, firmeza doutrinária. Deus não abre mão da sua palavra. Não tem jeito. Não tem como se agradar a Deus pegando um atalho. Não é todo o caminho que vai dar na venda. Dessas 7 cartas, firmeza doutrinária é algo, firmeza em relação à palavra dele, é algo que está muito claro aqui nessas 7 cartas. Outro aspecto, amor atuante, aquele amor que envolve o relacionamento e que muda todo o ser, aquele amor profundo. Outra coisa também, testemunho fiel de Cristo, ainda que custe a morte. Que você esteja disposto a testemunhar de Jesus, ainda que você perca o emprego, ainda que você morra por causa disso. Coisas que desagradam a Deus nessas 7 cartas. Impureza doutrinária. Pegar um caminho que não é a palavra, não é isso que Deus quer. Idolatria. Esses irmãos aqui de Laodiceia eram mornos no amor ao Senhor, mas fervorosos no amor ao dinheiro.
Eles amavam ao dinheiro mais do que ao Senhor. É isso. Idolatria, conformismo mundano. Uma igreja que é igual ao mundo. E não dá para ser igual. Frieza espiritual, falta de amor e de zelo. Só resta um caminho. A igreja brasileira. A essas cartas que Deus escreveu, pensando naquelas sete igrejas, mas nas igrejas de todos os tempos, de todos os crentes, de todas as gerações. Arrependimento e voltar para Ele. Então o convite de hoje não é diferente.